Consegue entender? Sim. Sim. Então vamos lá, já vamos para a nossa 9ª aula. Hoje a gente vai falar da linha da lei. A linha da lei é a ordem que sustenta a criação. A linha da lei é a 5ª das 7 irradiações divinas de Olorum. Então, a respeito ainda de linhas, a gente tem essa aula, depois mais 2 somente. A gente tem a linha da lei, depois a gente tem a da evolução e da geração. A linha da lei é a 5ª das 7 irradiações divinas de Olorum. Ela representa a emanação que estabelece a ordem, a disciplina e a organização em todos os níveis da criação. Sem lei, tudo seria caos, pois é ela que regula os processos evolutivos, garantindo que cada ser cumpra seu destino dentro da harmonia universal. A lei é um mistério divino que se manifesta através de 2 orixás. Ogum, o senhor da ordem e guardião da lei maior, e Yansan, a senhora dos ventos e direcionadora dos caminhos. Vocês vão reparar, quem ainda está com a última aula na cabeça, que o trono da justiça e o trono da lei, eles são muito complementares e, ao mesmo tempo, eles divergem em algumas coisas. Que é o que a gente fala, nem tudo que está na lei é justo, e nem tudo que é justo está na lei. Então, a gente tem que saber entender a diferença de Xangô e Gunitá como se fossem os juízes que veem o que é justo e aplicam a sentença ou não. E Ogum e Yansan é como se fosse o nosso legislativo. Eles que veem o que tem que ser tido como lei no universo, lógico que num aspecto muito maior, para que a gente tenha uma base de por onde caminhar. Por exemplo, você estaciona embaixo de uma placa que tem o E e está cruzado. Você está infringindo uma lei de trânsito. Não necessariamente aquilo é uma coisa injusta, que depende de uma interseção de Xangô para saber se é justo ou não ter aquela placa. Não. É a lei que determina que naquele local você não pode ficar estacionado. Essa é a diferença. A diferença de uma análise de um homicídio, por exemplo, que tem a lei, mas aí tem toda uma questão de justiça por trás, de o que motivou, como é que foi feito, quem que incitou, foi essa pessoa ou não, e existe esse julgamento. A gente fala de lei, a gente está falando de uma coisa bem preto no branco. Isso pode, isso não pode. Tá? Então, Ogum, senhor da ordem e guardião da lei maior, e Yansan, senhora dos ventos, direcionadora dos caminhos. Juntos eles asseguram que a lei seja aplicada e que os seres sejam conduzidos pelos caminhos corretos, afastando-os da desordem e do desequilíbrio. Vamos começar por Ogum. Então, Ogum, que é inclusive o orixá regente da nossa casa, então nossa casa é uma casa de lei, tanto que é tudo muito explicadinho, muito o que pode, o que não pode, é muito preto no branco. Essa é uma das características tanto dos filhos de Ogum quanto das casas que são regidas pelo orixá Ogum. Ogum é a divindade que personifica a qualidade ordenadora. Ele é o aplicador da lei maior e atua nos processos que exigem disciplina, organização e retidão. Sua força é a do ar e do movimento, pois é através da ordenação que os caminhos se abrem e as demandas são solucionadas. Ogum é o senhor das estradas, das encruzilhadas e das batalhas evolutivas, garantindo que cada ser siga sem senda com equilíbrio. Ogum é firme, justo e intransigente diante da desordem. Sua irradiação é reta, contínua e passiva. Ogum é o orixá
ele emana a lei o tempo todo, todo o tempo. Lembra que a gente tem os orixás que são passivos e ativos? Dentro do trono da lei, Ogum, ele emana a lei o tempo todo. Você não precisa evocar Ogum para que Ogum emane a lei para você. Ele é sempre o caminho correto. Então, que a gente escuta muito falar que Ogum é caminho, porque ele é o caminho correto pelo qual a gente tem que seguir. Então, os guias principais que trabalham na força de Ogum são os Exus, que é exatamente aqueles que nos dão o caminho. Então, você está errando nisso, você tem que melhorar nisso. Você está acertando nisso, permaneça nessa direção. Então, quando a gente quer muito uma coisa, que tem uma coisa assim que a gente deseja, que a gente não sabe alcançar, a gente fala, Ogum, me dá o caminho para que eu siga até meu sonho. Ogum não vai te falar, ó, é só você seguir essa estrada que acabou, você chega lá. Ogum vai te falar, esse é o caminho correto pelo qual você tem que trilhar para alcançar de forma plena o seu sonho. Pode ser que nesse caminho tenham pedras para te ensinar a pular, pode ser que nesse caminho tenham árvores tombadas para te ensinar a desviar quando é necessário, mas ele te dá o caminho. Assim, esse é o jeito certo de ser feito. Ele é o aço que corta, a espada que defende, o fole que alimenta o fogo da forja. Representa a força mental que organiza e direciona, sendo o polo positivo e passivo da linha da lei. Ogum é mental, Ogum é racional. Ogum não tem tanta emoção, porque tem um Itã, esse é interessante de falar, eu não sou muito de falar de Itã, que são a história dos orixás, que faz entender o porquê que Ogum não atua no emocional e sim no racional. Uma história que diz que Ogum, perante uma grande guerra que se aproximava da sua aldeia, ele junta alguns soldados e parte para a batalha em defesa da sua terra. Passam-se anos, muitos anos. E Ogum volta no mesmo dia de outro ano em que ele partiu. Ele volta maltrapilho, de cabelo grande, barba grande, machucado, cansado, sujo. Mas ele ganhou a guerra, porque Ogum vence as guerras. Quando ele chega na aldeia, ele fala com as pessoas e ninguém o responde. Ninguém fala nada. Ogum, então, fica muito incomodado, muito estressado. Em um surto de fúria, de cólera, ele arranca a cabeça da maioria das pessoas que ali moravam. Depois de fazer isso, ele se deita, dorme de exaustão. No dia seguinte, ele encontra uma pessoa. E ele vira para aquela pessoa e fala: eu sou o Ogum, vocês não me responderam ontem, o que que acontece? Aí esse rapaz vira e fala: Ogum, a gente sabia que era você, mas nós fizemos um voto de silêncio que sempre no aniversário de sua partida todos nós não falaríamos nada para honrar o seu sacrifício e pegar isso como uma forma de transmutar em energia para que você voltasse em segurança. Ogum olha e fala: meu, o que que eu fiz em um surto de cólera? Ele bate sua espada no chão com tanta vergonha do que fez, né? Tanto ressentimento que o chão se abre e o traga. E essa energia que o traga o transforma de um homem para um orixá, porque ele promete que vai ajudar agora todo mundo que trilha o caminho correto, de uma forma que ele não pôde fazer racionalmente. Então, sempre que a gente pensa na linha da lei, a gente pensa no racional, porque quando Ogum se enfurece e perde a razão, ele aplica a lei de forma desproporcional. E aí entra no âmbito que a gente falou da intersecção de lei e justiça,
que ele aplica a lei de uma forma tão brusca que ele acaba por ser injusto. Tanto que uma das saudações de Ogum é Patakori Ogum, que é salve Ogum, o cortador das cabeças. Ogum é meu pai, Ogum é meu pai, salve suas forças. Então, quando a gente fala de Ogum, as atribuições dele são aplicar a lei maior nos processos evolutivos, ordenar caminhos e abrir sendas para o progresso, neutralizar demandas e choques kármicos, sustentar a disciplina e a hierarquia espiritual. A gente falou muito de Exu, mas Ogum também sustenta falange de caboclo, boiadeiro, que atuam em quebra de demanda, na abertura de caminho e na defesa dos filhos de fé. Mas o principal guia que ele sustenta é Exu. Então, para dar uma resumida nessa primeira parte, Ogum, ele é o caminho da lei correta. Ele é o caminho que, quando a gente se vê perdido, é para ele que a gente roga. Ele é quando a gente vê uma dificuldade no nosso caminho, a gente pede para que ele o abra. Então, o que a gente fala, quando você pede paciência para Deus, Deus não te dá paciência, Ele te dá oportunidade de ser paciente. Então, quando a gente pede a abertura de caminhos para Ogum nos dá as ferramentas para que a gente possa abrir os caminhos. Essa ferramenta, muitas vezes, é uma coisa que não dá certo. Supor que a gente quer muito um trabalho, e aquele trabalho não dá certo. Ogum abriu o nosso caminho para uma coisa melhor, sem que a gente pudesse ver. Então, a fé mora nisso também. Quando a gente vê uma adversidade, como já aconteceu aqui na corretora, a gente perdeu um grande cliente que, por fim, acabou sendo muito melhor a perda dele, porque abriu caminho para outras coisas. Então, entendam que quando Ogum pega a lei, e a gente pede a lei de Ogum, a lei será aplicada. Então, da mesma forma que eu falo que quando você pede justiça para Xangô, tenha em mente que ele fará o que é justo, e muitas vezes o justo não é o que você quer. Quando a gente pede para Ogum que a lei seja cumprida, para, pensa, reflete um pouco, medita, e pergunta se você está agindo conforme a lei divina. Se você acha que você está fazendo o seu melhor, sendo a melhor pessoa possível, sem atrapalhar ninguém. Por isso que você merece essa ajuda de Ogum, para que ele aplique a lei para você. Depois desse monólogo, aí eu vou falar um pouquinho com vocês, mas vou pedir para vocês serem breves, porque Yansan também é bem comprido. Vamos começar com Sérgio e Verônica. Cada um fala bem pouquinho. O que vocês acharam? Alguma dúvida de Ogum? Pelo que você falou, ele é passivo, né? Ele é passivo. Por quê? Porque ele, vamos dizer assim, ele é o legislador ou ele é o que mantém a lei só? Ele é a lei. Ele é o legislador, então. Ele Não, ele é a lei. A lei, A tá. lei. Então, mesmo Por que ela isso que não ele é tenha, por passivo. exemplo... A lei é a lei o tempo todo. Certo. A lei não precisa de ninguém que diga que a lei é a lei. A lei não precisa que ninguém aplique que a lei é a lei para a lei ser a lei. Então, ele é o todo em relação à lei. Ele é emanação da lei. E os nossos guardiões da outra aula, que são os que vão pelos atenuantes. Exato. Qual vai ser o castigo pela quebra dessa lei? Exato. Aí Como você tem muitos Exus que trabalham com Ogum, que te mostram aonde você... Assim, diferente um pouco da justiça, a lei ela não tem tanto um castigo, ela tem uma consequência. Certo. Porque o castigo a gente pensa muito na justiça, né? Eu fiz algo errado, eu tenho que pagar por aquilo. Isso é o justo. Eu tenho que corresponder karmicamente, eu tenho que tirar o prejuízo. A justiça trata como tirar o prejuízo. A lei é mais assim, você está errado, mude.
e ela te mostra como mudar. O castigo vem pela justiça, caso você não se adeque à lei. Faz sentido? Sim. Por isso que você diz, no sentido dele ser racional, Sim. né? E não emocional, né? Então, isso ficou muito em mim, nesse sentido da justiça, da racionalidade da justiça, né? Na visão de Ogum. É na racionalidade da lei, no caso, né? Da lei, então é isso que eu estou falando. Mas ele é racional, né? Racional. O Ogum, ele trata muito pela razão. Então, quando a gente fala de lei, a lei não é passional. Ele não é a questão da emoção, é a razão. Tanto que dificilmente a gente vai ver uma pessoa pedindo um conselho amoroso para um Exu. Ele pede para uma pombagira. Não que se numa gira de Exu você precisar de um conselho amoroso, o Exu vai falar, não, vem outro dia. Ele vai te ajudar. Mas o guia que trabalha mais a parte de emoção são os guias que estão mais ligados aos orixás emocionais, que são Oxum. Oxum é amor, amor é puramente emoção. Amor, digamos assim, que quase não tem nada de razão, né? Ogum já é o oposto. Ogum você fala, eu preciso de caminho. O que eu faço para seguir? Então, se você pedir um conselho emocional para um guia de Ogum ou para Ogum, ele vai te responder com a razão em cima daquele sentimento. Certo. Certo? Então, certinho? Certinho. Vamos para a lei. Deixa eu abrir aqui. O que eu entendi, né? Que você falou que Ogum é a lei e ela tem consequência. Então, você deu o exemplo de estacionar. Eu estacionei, eu vou no proibido, eu vou ter a consequência da multa. Perfeito. Agora, se fosse a justiça, eu ia poder recorrer. Seria isso? Basicamente. Mas a gente tem que levar isso daí para um nível um pouco que o ser humano não consegue entender plenamente, né? Eu dei o exemplo da lei de trânsito, mas a gente está falando de uma lei muito mais ampla, né? Abrangente, a lei do todo. Então, é aquela lei que a gente fala muito sobre o caminho correto. Seria sobre o fazer o correto. E não uma lei de punição. É assim, eu preciso andar dessa forma, qual que é o jeito correto de eu tratar uma pessoa? Qual que é o jeito correto de eu reparar um dano que eu fiz? Então, Ogum, ele é o caminho correto. Correto. Tá? Então, trazendo para o trânsito, Ogum seria o aqui não pode parar, pare lá na frente. Ah, eu vou parar aqui. Você está fazendo uma coisa errada. Karmicamente, você vai receber, em mesma quantidade, o oposto do que seria você fazer o certo, que seria a multa. E pela lei divina, a multa não tem como recorrer. Entendi. Porque ela foi aplicada da forma mais pura possível. Acho que um gancho que a gente pode pensar é, Xangô, ele tem um pouco de análise da parte passional, quando a gente analisa a justiça, que aí sim seria recorrer. É o tal pessoa falou mal de mim. Não é uma coisa tão palpável quanto parar o carro embaixo de onde não pode. Xangô trata mais da justiça com coisas que existem interpretação. O que é falar mal? O que é destratar? Ogum é mais do preto no branco. Não pode parar aqui. Ponto. Não existe interpretação. Não existe o rapidinho. Não existe a fila dupla rapidinho. É o não pode. Ou pode. Não pode, não pode. Pode, pode. Então, quando a gente precisa de um caminho que a gente quer seguir, que a gente quer saber o melhor jeito possível, a gente pede para algum.
Certo? Certo. Rose, Pode continuar, não tenho nada para perguntar. sem comentários. Sem comentário. Esse meu padrinho aí é... Bom, vamos para Yansan, então. Se Ogum é passivo, Yansan é ativa. E eu sempre falei muito isso com meu pai de santo, porque ele é de Ogum e eu também sou. E a minha mãe de santo é de Yansan. E eu falava, se Ogum é caminho, o que é Yansan? Pô, Yansan é a direção. Imagina que eu falo, você tem que percorrer essa estrada aqui na sua frente. A primeira pergunta que você fala é, mas para que lado? Porque um caminho sem direção, a gente está perdido. Então, Yansan é a força dinâmica que complementa Ogum na linha da lei. Se Ogum estabelece a ordem, Yansan movimenta e direciona os processos. Ela é a senhora dos ventos, das tempestades e das transformações rápidas. Sua atuação é ativa e cósmica, absorvente e alternada, pois tanto impulsiona os seres quando estão estagnados, quanto paralisa aqueles que vibram desordem. Então, se a gente tem que andar e está parado, Yansan é o vento que sopra a direção e sopra a gente na direção correta. Se a gente está andando para o lado errado, Yansan é aquele vento que vai contra a gente para parar. Então, Yansan é ágil, intensa e impetuosa. Sua irradiação é espiralada, movimentando energias para que a lei se cumpra. Representa a força que dispersa as ilusões, varre as negatividades e direciona os seres para novos horizontes. É o polo negativo e ativo da linha da lei, atuando com vigor para que nada permaneça fora da ordem divina. Então, as atribuições dela são direcionar os caminhos sobre a regência da lei, romper estagnação e dispersar energia nociva, atuar nos processos de transformação e renovação e sustentar as hierarquias dinâmicas e movimentos evolutivos. Então, em Yansan, a gente vê ela muito trabalhando, principalmente com espíritos desvirtuados. Então, vamos pensar que alguém está com um obsessor. Yansan, com os ventos dela, assopra aquele obsessor para longe, assopra para onde ele não pode te fazer mal. E, ao mesmo tempo, ela, através do vento, te direciona para o caminho correto que Ogum te mostrou. Então, Ogum vira para você e fala, você tem que seguir esse caminho porque ele é o correto. Você fala, beleza, Ogum. Aí Yansan vira e fala, mas vai para o lado direito desse caminho que é o correto. O lado esquerdo, você vai para o lado oposto de onde você está buscando. Então, eles se complementam. Enquanto Ogum é passivo, ele é a lei e ponto, Yansan é a aplicadora da lei. Então, Yansan é aquela que, quando você estaciona num lugar parado, ela vem e fala, ou você tira ou eu te multo. E aí você escolhe. Então, ela está te tirando do local errado para que você possa fazer o certo. Ela está te dando aquela opção. Você vira para você e fala, não vou tirar nada. Eu falo, então tá bom, estou te multando. Que é te paralisando, te tirando algo para que você possa recomeçar e repensar as suas atitudes em relação ao caminho que você estava andando de forma contrária. Certo? Eu não sei se deu para entender muito bem, eu vou só dar mais um em tudo e a gente conversa um pouquinho. Então vamos pensar na complementariedade de Ogum e Yansan. Ogum e Yansan formam um par magnético e vibratório que assegura a aplicação da lei divina. Ogum é a força que estabelece a ordem e sustenta a disciplina, enquanto Yansan é a força que movimenta, direciona e transforma. Juntos, eles garantem que a lei não seja apenas um princípio estático, mas uma força viva, atuante e dinâmica,
Então está sempre atuando na gente, sempre nos mostrando quando a gente se desvirtua, quando a gente está fugindo ao caminho. Cabe a gente entender essa energia e consertar, ou sofrer as consequências, que é uma estagnação, é não alcançar aquilo que a gente queria. Eu acho que não tem punição maior do que a gente ter um sonho, pedir um caminho, a gente está com o caminho todo certo, e se você decidir caminhar errado, você não alcançar aquilo que você almeja. A sua punição já está ali. E é uma punição de livre-arbítrio, ao mesmo tempo que você é direcionado o tempo inteiro por algum Yansan. Algum te dando caminho e Yansan te direcionando. A frequência de algum é da estabilidade e da organização, enquanto Yansan é do movimento e da renovação. Essa complementariedade nos ensina que a verdadeira ordem exige tanto a firmeza dos princípios, quanto a capacidade de adaptação e mudança, sempre em busca do equilíbrio e harmonia. E foi o que eu falei, a gente tem um caminho reto, só que tem uma árvore caída. A gente tem que fazer um movimento diferente, a gente vai ter que transformar aquela adversidade em uma oportunidade. Porque se aquela árvore está caída ali, quem garante que atrás daquela árvore não tinha um escorpião que ia te picar? Por isso que Yansan, com o vento, derrubou a árvore para que você mudasse um pouco o seu caminho na direção correta para desviar de um perigo ainda maior. Então, sempre que a gente tiver uma adversidade, agradece. Porque a adversidade só aparece quando você está seguindo de forma correta e em busca do que você quer muito. Te garanto que você não conhece ninguém que conseguiu uma coisa que queria muito e essa pessoa em nenhum momento não teve nenhuma adversidade. Você tem as adversidades que te fazem mais forte para você poder alcançar, a adversidade que faz você sair de uma trilha para outra, para que você mantenha a sua mente clara e não caia num marasmo. Então, como umbandista, a gente tem que entender também que a gente precisa agradecer as adversidades, porque sem elas a gente não evolui. Fala, né? Quando Davi pediu para ser grande, Deus não fez ele gigante. Deus lhe deu Golias para enfrentar. E quando ele derruba Golias, ele se faz enorme. Muito maior do que se ele simplesmente tivesse ganhado uma bênção e ficado enorme. Certo? Hoje eu estou falante. Hoje eu não estou deixando ninguém falar. Sérgio e Verônica, suas considerações. Não, eu estava aqui pensando, né, que realmente Ogum é nossa bússola, sabe? Um instrumento do qual você precisa, porque todo mundo pensa que é uma coisinha fácil, mas não, você precisa saber como segurar, entendê-la, né? E, sabe, é um objeto ali, né? Que implica em movimento, em caminho, em direção, né? E eu achei interessante esse lance da Jensa, né? Dele ser um instrumento e ela ser essa seta, entendeu, né? Sabe? Mostrar esse caminho. É necessário entender tanto a bússola, um instrumento, né? Como também ela funciona, né? Os caminhos dos quais ela mostra. Se Ogum fosse a bússola e Yansan fosse a agulha da bússola. Porque a bússola nos mostra o caminho e a agulha nos mostra a direção. É isso que eu quis dizer. Análise perfeita. É isso que eu quis dizer, porque às vezes as pessoas não dão o devido valor para esse instrumento, né? E ele é um todo, né? Sabe? Ele é completo, mas é justamente essa seta, né? Que também faz a diferença, né? Aliás, é a diferença, né? De você se movimentar, de você achar, de você se localizar, de você se encontrar, de você não se perder. Perfeito. Eu gostei muito da analogia. Eu vou usar para explicar. Perfeito.
Você sabe que essa Senhor? questão da bússola, né? Teve um episódio que eu assisti de uma série que eu gosto, que o pai deu para o filho uma bússola, para ele não se perder naquele casamento que ele estava entrando e na vida que ele ia seguir a partir daquele momento. É importante a gente, que nem você falou, ter o instrumento na mão, mas saber usar o instrumento, né? Diz que a cabeça de um homem é cheia de caixinhas, né? Ele pega a gaveta, analisa aquele problema, se tiver outro problema, ele fecha essa gaveta, abre a outra. Ele não costuma misturar as gavetas para não se atrapalhar. Eu acho que alguém ultimamente pegou na minha cabeça e deu uma chacoalhada e bagunçou todas as caixas. Eu vou precisar arrumar, porque tá difícil, na verdade, não fazer o bem, mas, vamos dizer assim, não ligar se não estão fazendo bem para a gente, porque o fato da pessoa não estar fazendo bem não vai me transformar numa pessoa má. Eu vou continuar sendo bom. E às vezes é difícil, porque, sabe, uma coisa que eu parei de fazer é, por exemplo, justificar para as pessoas as atitudes que eu tomo e exigir que elas se justifiquem, porque, na verdade, às vezes a gente fala e acaba ficando uma coisa cansativa. A pessoa, como você fala, né, não quer mudar, não quer fazer de outro jeito, e eu vou ficar me desgastando tentando orientá-la de outra maneira. E uma coisa que eu vi esses dias que as redes sociais estão fazendo muito, é que parece que nas redes sociais todo mundo é perfeito, né? Sim. Pode mais existir erro, todo mundo tem que só acertar, não pode errar. Então fica uma série de pessoas dando palpites, dando conselhos, mas na verdade eu brinco muito com meus pacientes. Às vezes eu dou uns conselhos para meus pacientes, falo, você precisa caminhar 30 minutos por dia. Aí eu olho para mim e falo, eu não estou caminhando 30 minutos por dia, por que eu estou falando para ele fazer isso? Entendeu? Então, às vezes o conselho é muito bom para a pessoa, mas eu deveria seguir também, não estou seguindo. Então, falar é muito fácil. O difícil é fazer. Né? E vamos dizer assim, ser bom é gostoso, é legal. Mas quando você sofre alguma coisa, aí é que você vai demonstrar se você é bom ou não, não se vingando da pessoa que fez aquilo para você, ou não se tornando uma pessoa igual a ela. Eu tenho duas considerações para falar com você disso, de duas coisas que eu vi, que eu acho que são muito pertinentes à aula. A primeira, na verdade, eu vou falar que é a segunda, que foi uma coisa que você falou depois, que é o do eu falo, mas não faço. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, as palavras inspiram, mas os exemplos carregam. Então, eu tenho um menininho pequeno, óbvio, né? E tudo que eu quero que ele faça, eu comecei a analisar para ver se eu faço. Para que eu seja exemplo e não só um palestrante. Então, óbvio que, dependendo do nosso trabalho, tudo a gente tem que dar os conselhos, independente da gente fazer ou não, porque a gente sabe o que é o correto. Mas talvez, quando a gente sempre dá um conselho de algo que a gente acha que é o certo e não faz, é da gente repensar também, né? Falar, poxa, o quanto eu estou sendo de exemplo para isso. Vamos supor o da caminhada, que não seja um paciente, seja um amigo. A diferença de você falar, você precisa caminhar 30 minutos todo dia, para você quer caminhar comigo 30 minutos todo dia? O exemplo, ele carrega muito, né? O cara fala assim, pô, o cara tá indo comigo. Então, quando a gente pensa em lei, vamos da aula de hoje, né? Que a gente possa ser o exemplo da lei e não a palavra dela. E voltando para o que você falou de início, de falar, poxa, é tão difícil fazer as coisas sem olhar para o lado. Eu vi uma entrevista hoje de um rapaz que falou que quando você faz um esporte, você deve fazer por competição, porque você se estimula a tentar ser mais. E que ele gostava muito de nadar quando era criança. Gostava muito, muito, muito. E tinha uma pessoa que ele olhava e que sempre que ele nadava, aquela pessoa estava nadando na frente dele. Aquela pessoa era imbatível e ele treinava para tentar bater aquela pessoa. E aí um dia ele pegou, foi treinar, obviamente, e estava só ele e o professor. Ele falou, eu vou arrebentar. Nadou.
chegou no final da aula e falou, puxa, hoje eu fui muito bem, pena que eu não consigo ganhar do fulano. O professor olhou e falou, mas você sabia que teu tempo é menor que o dele? Que você é mais rápido que ele? Não, não é possível. Ou quando você está nadando, você fica olhando onde ele está? Eu fico, estou nadando aqui, olhando aqui do lado para ver se eu passo ele. Ele falou, esse é o problema. Cada vez que você olha para o lado, você perde um segundo. Sim. Então o caminho do lado não importa. Importa só o nosso. Nosso caminho é a nossa vida. E é o que eu falo até para Renata. Eu falo, eu nasci sozinho, eu vou morrer sozinho. Mas é um prazer dividir esse meio tempo com você. Essa existência. Essa minha jornada contigo. Mas, ao mesmo tempo, a jornada é minha. Se eu não treinar, o meu corpo, ela não pode fazer por mim. Se eu não comer direito, ela não pode nutrir o meu corpo por mim. Então, não vamos olhar para o caminho do lado. Vamos olhar só para o nosso. Porque sempre que a gente olha para o caminho do lado, a gente perde um segundo. E o que você falou a respeito do exemplo, né? Eu já tive escola, e mesmo como psicóloga, né? Nós aprendemos na lei da física o contexto da ação e reação, né? E alguns pais falam, mas por que ele age assim se eu não falo, se eu não digo, se eu não grito? Eu falei, mas o que o senhor faz? Né? Aí ele não grita, mas ele bate a porta, mas ele bate na mesa, né? Mas ele não se envolve num brinquedo, né? Ele não beija a esposa, não beija o filho, né? Então, tudo isso são exemplos, né? Ação e reação, né? A criança, ela é lúdica, né? Então, a sua atitude vai dizer muito, muito mais palavras, né? Você falou, eu vejo muito no metrô, eu só vou encerrar com isso daí, depois a gente já poder ir para além, que é aquelas mães que a criança está saindo gritando, correndo, ela sai correndo atrás e fala, não grita, não corre! Aí complica um pouco. Mas, obrigado, Verônica. Sérgio, fez sentido o adendo que eu fiz para você? Não, lembrou até uma coisa que eu às vezes penso, né? Por que a gente não tem, lá atrás, a gente estava no colegial, na escola, no início do fundamental, o discernimento que a gente tem do que é viver em sociedade que a gente tem hoje, né? Vamos dizer assim, eu jogava bola, eu jogava relativamente bem, mas eu era muito egoísta, eu queria resolver as coisas sozinho, e esporte você não resolve sozinho, você resolve em grupo. Quando o esporte é coletivo, não tem como fazer sozinho. E às vezes eu ficava imaginando aquele cara que era o Bam, normalmente ele não dava satisfação no que ele fazia. Quando ele errava, quando ele acertava, ele tentava acertar de novo, mas ele não ficava justificando porque ele errou, porque ele deixou de errar, né? E às vezes a gente, no afã de querer resolver o problema, a gente quer resolver sozinho. Aí é onde a gente às vezes perdia e não sabia por quê. Olha, se a gente tivesse a experiência que a gente tem hoje, quer dizer, seria até covardia, né? Um adolescente. O que você está querendo que todo tentaram no meio da adolescência deitar e rolar em cima dos adolescentes que estavam em volta dele. Queria saber o que eu sei hoje com a idade que eu tinha 20 anos atrás, né? Olha aí a questão da questão assim da razão, né? De Ogum, né? Falou, acho que foi Bandeira, poeta, né? As palavras voam e o que é escrito permanece, que alguns pais falam para mim. Eu falo, mas seu filho não sabe ler. As palavras voam e o escrito permanece, mas seu filho não sabe ler. Então, do que vai adiantar? Né? Você tem que mostrar em atitude. Em atitude como? Por exemplo, o Guilherme, nós temos a noção, realmente, da surdez dele, ele não fala nada, né? Mas ele sabe o que é um beijo, o que é um carinho, e até mesmo ele sabe esse dedo aqui, quando eu falo, você tem que papar. Entendeu? Ele fica, né? Então, você vê como que, né? A atitude é uma coisa
é interessante e, ao mesmo tempo, é até perigosa, né? Vendo aquela questão do cãozinho lá que morreu, aquelas atitudes horrorosas, né? Aqueles exemplos, porque tem gente que ficou a favor, né? Alguns exemplos que algumas pessoas querem transformar em coisas boas. Bom, obrigado, Verônica. Obrigado, Sérgio. Lembra? Bom, eu acho que o exemplo da bússola foi perfeita, porque não adianta você ter o caminho, o ponteiro ficar parado e você não ter a direção e o impulso de saber qual é a direção correta, né? Então, por isso que eles se complementam. Um te dá o caminho, mas se você ficar estagnado, não adianta esse caminho. Então, o outro tem que vir para te impulsionar para uma direção correta. Eu acho que é isso. Só isso? É isso. Ficou perfeita essa bússola, ficou bem ilustrativo. Se você tem um aparelho, mas se você não anda, a bússola, o ponteirinho não vai te direcionar. Ele mostra o caminho, mas ficar estagnado não adianta. Você tem que E aí andar. você tem o livre-arbítrio de querer seguir ele ou não, né? Exatamente. Perfeito. E aí é o que a gente falou, se você tem o livre-arbítrio, mas você tem a consequência de que se você quiser seguir o caminho contrário, Sim, você vai está ficar. indo contra a sua evolução e contra aquilo que é importante para você. Exatamente. Show. Obrigado, Lenny. Nada. Rose. Bom, dar exemplo de filho com mãe assim perto é problemático, né? Mas a gente logo lembra naquilo que a gente passou. Mesma coisa que eu sempre falei para os meus filhos. Quando naquela hora você não pode falar com alguém, eu nunca disse, olha, fala que eu não estou. Estando. Eu sempre falava para eles, fala que a mamãe liga depois. E isso foi uma coisa que marcou e marca eles até hoje. Quando pode, atende, quando não pode, fala e a outra pessoa tem que entender. Quando você puder, você vai falar com ela, né? Mas eu nunca fui de mentir, porque você está falando, fala para ele que eu não estou aqui. Aí você está lá. E depois a criança vai mentir, você vai falar, ué, mas por que Onde você você aprendeu isso, né? ué, mas você estava aqui e falou para eu falar para a tia que você não estava aqui? Então, exemplo é tudo, né? É que nem a gente aqui também, eu e meu marido, nós nunca tivemos bebida alcoólica na geladeira. A Laine é testemunha. Hoje eu acho um maior erro o pessoal achar que é chique ficar postando tanto com copo com bebida na mão. Virou assim, clichê, né? Taça, é bebida na mão. Final de ano é a geladeira, aquele monte de bebida. Aí você vai falar para o seu filho, olha, não bebe, porque faz mal. Então, é uma coisa assim, né? Você vai contra tudo que você fala, né? Não adianta nada. Mas no caminho de algum Yansan, o que eu tenho para falar é que a minha vida toda eu sofri um bocado por causa disso. Porque eu, às vezes, era muito radical, né? Que, sei lá, eu falei, tendo Yansan na minha vida e tendo Ogum na minha vida, foi um tanto complicado, porque você traz isso para você. Então, trabalhando no ramo que eu trabalhava, principalmente de auditoria, então eu tinha que ser correta e ainda corrigir os outros. E quantas vezes eu vi um monte de gente fazendo coisa errada e, olha, Rose, faz assim, Rose, faz assim. Não, isso eu sempre fui assim. E vi muita gente responder administrativamente, processo disciplinar, que foi para o outro lado. Era difícil? Era. Porque você está num meio, de repente, onde todo mundo está fazendo o outro lado, você está vendo. Você fala, eles podem até se dar bem, pode até chegar primeiro que você, mas eu não quero isso para mim. Então, isso serviu tanto para mim quanto meus filhos, e a gente seguiu por aí. E o que a Laine falou, não adianta nada você ter um sonho, né? Você ter o caminho certo e ficar esperando cair do céu. Não vai cair mesmo, né? É mais ou menos por aí, Perfeito. né? Perfeito, perfeito. Obrigado, Rose. Ah, Certinho. Gostaram da aula? Sim. Bom, mês que vem, feijoada de Ogum, dia 25. Se vocês quiserem convidar alguém para a gira, podem convidar.
Só me passem certinho para a gente organizar a cadeira, mesa, descartáveis, tá? Quem quiser trazer a própria bebida pode. Eu vou ter sempre uns refrigerantezinhos aqui para vender, igual foi da última vez. Mas é a principal gira do terreiro, que é o terreiro de Ogum, no mês de Ogum, com a feijoada de Ogum. Então, quem pudesse planejar para vir, vai ser muito, muito bom. Da última vez já foi muito bom. Dessa vez eu tenho certeza que vai ser melhor, porque a gente está ainda mais estruturado. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Gente, obrigado. Alguém Obrigada. abençoe vocês, que dê muitos caminhos. Entendi. E Ansan sopre as direções corretas para vocês encontrarem as respostas de tudo que vocês propõem. A Verônica quer falar uma coisinha, estava desligado o microfone. Não, eu estava falando para a gente tentar planejar essas coisas, os preços estão mudando tanto, né? Aproveitar que as carnes são salgadas, que muitas vezes dá para guardar num freezer, né?